Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu falo com o Rodrigo Yamaguchi. Ele é da Fotograve e, como nós sabemos, a Fotograve é uma das maiores lixerias hoje do país. E nós vamos falar de coisas técnicas, sobre o mercado também um pouco sobre a carreira dele. Espero que você tire bastante proveito, tá bom? Então, se inscreva no canal, dá o seu like aí e também anote aí, marque o sininho para que você receba as notificações quando sair vídeo novo no canal, tá certo? Vamos lá ao vídeo então. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite. E eu gostaria de começar perguntando como você entrou no mercado flexográfico, né? Como é que foi isso? Muito tempo já, né? Poxa, bastante tempo, né? É interessante porque acho que o meu pai, na verdade, veio desse segmento também. Em algum momento ele foi até professor do Senai de offset, na verdade. Quando eu era pequeno, ele tinha, na verdade, também um birô de artes gráficas e tal, né? E eu, na verdade, acho que desde pequeno, eu sempre gostei muito de eletrônica, tanto que eu acabei indo para uma área de engenharia, né? De engenharia elétrica no final, né? Mas em algum momento, né, nessa trajetória, meu primeiro, eu fiz estágio na IBM, né? Foi meu primeiro estágio, né? Meu primeiro trabalho, né? E eu recebi um convite para ir para a Tejaner, não sei se você lembra da Tejaner, mas né, que tinha um papel até interessante no mercado de offset, né? Sim, o Mansi era de lá há muito tempo, né? Foi na época do Mansi? Sim, foi. Ah. E quando eu Mas, fui... mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que seu pai chegou a ser instrutor do Senai? Sim, Lá de artes gráficas? mas não foi no Teobaldo, foi offset mas qual que era a outra unidade ali, perto do Dom Pedro, talvez? Ah, mas quanto tempo tem isso? Ah, bastante tempo, bastante tempo. Década, década de 70, por acaso? Não? Acho que daí para talvez antes um pouco. Ah, é? Então ele foi do Felício Lanzara, lá no Cambuci. No Cambuci, exatamente, foi no Cambuci. Né? Porque a escola do Cambuci foi a 104, né? Felício Lanzara, ela mudou de lá em 79, quando ela juntou ali na Moca. Então, em 79, foi a primeira turma, que, aliás, foi a minha turma, inclusive, foi a primeira do Felício Lanzara, já na Moca. Eu não conhecia a escola do Cambuci, que eu já tive lá, visitei e tal. Mas que legal, não sabia não. Seu pai, qual que é o nome É, inteiro do seu pai? o meu falecido pai, Celso Isamu Yamaguchi. Olha só, poxa, Então, vou assim, pesquisar, hein? quer dizer, eu convivi nesse meio quando era pequeno, né, criança, assim, né, e também tinha um birô, né, e eu não, sinceramente, naquela época eu não tinha muito interesse, né, gostava muito de coisas eletrônicas, né, e nessa época tudo era muito analógico, né, eu acho que, acho que não era, na época não era um negócio que me despertava muito, né, mas a vida foi acho que as conexões até nessa época, e eu lembro que a TGNet, então, nesse momento, teve eles tinham uma demanda por um técnico, na verdade, de eletrônica, né? Então, eu acabei indo para a TGNet Legal. e... E foi na época do Luiz Mansi, né? Estava lá. O Luiz foi instrutor do Senai também, foi técnico do Senai e tudo. Poxa, legal, legal. E eu não conheço, né? Nessa época eu fui para lá, apesar de certa maneira, conviver nesse meio um pouco, eu não sabia o que era do CEMIC, eu não sabia como que ligava o Macintosh, né? Uhum. Então, foi uma grande escola já no início, né? Na sequência, eu acabei, né, da Tejané, eu acabei indo para a McDermott já, porque a McDermott começou a vir para o Brasil, contratava a Tejané para fazer instalações de equipamentos, né? Então, vira e mexe, eles barram com algum equipamento que eu instalei, eu fiz manutenção, né? Legal. Então, foi o meu primeiro passo um pouquinho já mais inflexo mesmo foi com a McDermott, né? Na McDermott, eu passei 10 anos na McDermott, é uma empresa que eu tenho muito carinho, assim, né?
Trabalhei desses 10 anos, 8 anos eu passei com a McDermid nos Estados Unidos, e uma boa parte ligada a desenvolvimento de fotopolímeros, né? Então foi uma grande escola, assim, né? Além assim, eu tenho um respeito profissional e um carinho mesmo, né? Acho que é uma empresa que eu fiz grandes amigos ali, né? Poxa, E diga uma coisa, que ano que foi isso? Quando é que você entrou na McDermid? Entrei na McDermid em 2001. Ah. E em 2003 eu fui para os Estados Unidos com a McDermid, né? Na verdade, E você só fazia desenvolvimento, visitava cliente também? visitava cliente, né? Então, assim, na verdade, quando eu fui para a McDermid, né? Na verdade, eu tinha ido para os Estados Unidos e eu voltei para o Brasil em 2001 e iniciei com a McDermid, né? Nesse eu atendia clientes, né? Então, desde resolução de problemas técnicos, de impressão, muita coisa de pré-impressão, né? Era o início, a gente estava começando a fazer gerenciamento de cores, né? Então, lembro que a gente tinha uma característica de uma chapa que transferia muita tinta, por exemplo, e eu comecei, na verdade, naquela época, trazer um pouco do que eu tinha aprendido em offset com a Tejaner, na parte de gerenciamento de cores. Então, para mim, né, foram os primórdios do gerenciamento de cores em Flexo, né? As ferramentas ainda não eram muito adequadas, assim, o know-how ainda também estava sendo desenvolvido, né? Então, mas foi um período muito, hoje eu vejo que foi importante, né? Porque muitas das ferramentas que a gente usa hoje, algumas ainda são iguais, né? E outras foram atualizações, foram otimizações de processo. Então, isso tudo foi ajudando muito, né? Hoje eu vejo que, assim, tudo isso ajuda a somar, né? Então, eu trabalhava muito com a parte técnica, era 100% técnico, de campo, impressão, né? Fazer implementação em novos clientes, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, eu segui nessa mesma linha, mas por uns 3, 4 anos, talvez, ainda nessa linha, só que atendendo principalmente Estados Unidos, Canadá e América Latina em geral, né? Então era intensa, era uma agenda bem intensa, né? Bastante, mas você sua base era Estados Unidos. Era em Atlanta, né? Então, passado um certo período, houve um momento na McDermid em que houve acho que uma bela transformação até, né, de linhas de produtos, e foi já dentro da era digital, né? E aí eu fui convidado para ser supervisor da linha de produtos digitais da McDermid, né? Então, aí eu passei um período ali de mais uns 2, 3 anos que eu fiquei mais em laboratório mesmo, né? Nessa parte de desenvolvimento de novos produtos, que também foi muito legal, porque assim, como a gente praticamente renovou essa linha de produtos, a sequência natural foi a implementação no mercado, né? Então, tanto apresentando o produto para o mercado, para a indústria, né, para os eventos, como dentro de cliente, né? Então, voltando um pouco, né, para aquela pegada de cliente, de fazer implementação em máquina e tudo mais, né? Então, realmente foi a McDermid para mim e nesse período tive um envolvimento muito ativo também com a parte com a fábrica, né? Com a produção do fotopolímero, e entender, né, as otimizações, e isso, puxa, foi Impagável, né? muito legal, né? Porque a maioria de nós, por exemplo, eu visitei fábrica da BASF, por exemplo, na Alemanha, vi como fazia, né, a fotopolímero e tal. Mas uma coisa é você visitar, outra é você conviver na fábrica, né, ver a fabricação, acompanhar o processo de fabricação de fotopolímero, quer dizer, isso de fato é impagável. Isso é uma experiência que para poucos, né? É verdade, então, por isso que eu falo que eu tenho um carinho muito especial, assim, né? Porque eu acho que a base de conhecimento de polímero mesmo, e hoje eu vejo que
é o que eu falo, né? Cada componentezinho desse que parece, né? No momento ali você vê um componente, mas quando você lá na frente começa a juntar as coisas, né? A gente depois vai evoluir no bate-papo aí, mas tem coisa que a gente faz hoje que ele 100% depende de alguns pequenos ajustes. Hoje a gente de repente está falando da retícula, mas a retícula ela forma um ponto que, né, talvez a experiência da formação do ponto, é um ângulo específico, é um diâmetro específico, aquilo ajuda, né? Aquilo é um conhecimento que realmente, né, realmente não tem um curso específico, né, que te dê essa formação, né? Então foi muito legal, realmente sou muito grato aí por essa experiência com a Porque você teve o contato com a parte, obviamente, teórica, vamos dizer assim, só que com a parte prática da fabricação, né? E é legal que isso te deu base para linkar com as coisas que viriam depois, né? Não só, Exato. talvez, mas especialmente hoje, né, com o desenvolvimento que a gente vai falar daqui a pouco, TMS, por exemplo, né? Que é uma coisa muito legal. E depois, McDermott, e aí, na McDermott, você ficou até 2000, você ficou de 2001. Eu fui para que 2001 eu fui para a McDermott, mas eu fiquei 2 anos aqui no Brasil, né? Aí em 2003 eu fui para os Estados Unidos. 2000 final de 2010 eu estava voltando para o Brasil ainda, estava com a McDermott ainda. No início de 2011 eu acabei aceitando um convite da Dupont, né? Que também, na verdade, eu acho que um negócio muito bom da nossa indústria, acho que a gente, na imensa maioria, a gente convive com excelentes pessoas, excelentes técnicos, né? E o Dupont também é outra empresa que dispensa muita apresentação, né? Então, foi também um momento, para mim, profissionalmente, muito legal, né? A Dupont, naquele momento, tinha a intenção de formar uma estrutura técnica mais concisa para a América Latina, né? Então, a Dupont tinha uma liderança técnica na Europa, na Alemanha, uma nos Estados Unidos, uma na Ásia, e a América Latina acabava operando um pouco assim desconectada dessa estrutura, né? Então, a Dupont naquele momento tinha uma peculiaridade que a Dupont acabou nessa transição né? Porque se a gente pegar a evolução dos fotopolímeros, né? A gente saiu do analógico, foi para o digital, do digital a gente foi para o flat, né? Para o top, né? Então, nessa transição, a Dupont foi talvez a terceira a fazer essa transição, né? Então, era um momento muito, muito legal como uma oportunidade de empresa e, ao mesmo tempo, tinha esse desafio que também era legal, né? Porque era um desafio para a gente acelerar, né? Apesar que o ponto flat, você pode me corrigir, mas a Dupont tinha desenvolvido também com o Digicor, né? Primeiramente, né? Só que para a área de papelão do lado, mas para a área de embalagens flexíveis e rótulos não tinha chegado ainda, né? Por alguma razão. E acabou que os concorrentes da Dupont, como Kodak, por exemplo, acabou lançando, né, o filme com ponto flat. Foi esse período, né? Foi, exatamente, perfeito. Assim, por isso que é legal quando você tem toda a história, né, na veia aí, né? Mas, exatamente, existia isso. Aliás, eu acho que uma das primeiras patentes, se não a primeira de ponto flat, foi o G-Core da Dupont, né? E o que ele não tinha sido desenvolvido era para aplicações finas, né? De banda larga, impressão e flexíveis, né? Então, foi um momento muito intenso de desenvolvimento, né? Na época, a gente desenvolveu o Digiflow, né? Que era basicamente uma adaptação em termos de equipamento, de aplicação de nitrogênio, que era o G-Core para o flexível. Só que talvez até mais importante do que isso foi o trabalho em conjunto de desenvolvimento, né? Naquele momento com a ESCO, de desenvolvimento das retículas, né? Porque aí nesse momento foi onde a gente começou a trabalhar com desenvolvimento de retícula, porque o ponto flat em si, ele é bom, traz estabilidade de impressão e tal, mas ele tem outros
componentes que eu acho que são mais importantes às vezes, né? Porque eu lembro quando a gente apresentou isso para o mercado, o ponto-chave da conversa era sempre o flat top dot, né? O ponto de topo plano, né? Mas acho que o grande benefício que vinha por trás desse ponto plano eram as retículas para sólidos, né? Porque até então a gente sofria muito com cobertura de chapados, né? E aí o benchmark sendo a roto, com densidades mais altas, de repente a flexo, poxa, não atingia, né? E aí nessa migração para o topo plano, a gente iniciou justamente o desenvolvimento de ferramentas como o Pixel Plus, né? As retículas, né? Para a chapada. Então, isso transformou bastante a Flexo já, porque no momento que você tem uma transferência melhor de tinta, você consegue diminuir o volume de tinta, né, do anilox, consequentemente você beneficia as altas luzes também. Então, ali foi um salto, já foi um grande salto de qualidade, né? Então, foi muito intenso de desenvolvimento, né? A grande dificuldade da flexografia sempre foi a combinação, por exemplo, traço, chapado e retícula, né? Esse é o grande problema. E aí, eu acho que assim como as máquinas flexográficas tiveram evolução no gearless, o fotopolímero teve evolução no ponto flat, que na verdade o análogo, né, que era com fotolito, era um ponto flat, depois passou para o digital, onde ele virou, né, o bullet dot, enfim, shape, né, ou seja, com ponto arredondado, e aí veio o ponto plano no digital que ajustou tudo. Mas eu concordo com você. Aí vem a mudança da superfície, né? Ou seja, você consegue reticular a superfície, não só do chapado, mas como da retícula também. Eu acho que essa virada tecnológica, né? Essa combinação de coisas foi o grande passo em termos de fotopolímero. Né? Foi enorme, né? Foi enorme. Né, naquele momento a Kodak acabou sendo precursora também, né, nesse movimento, até porque eles combinaram uma chapa que é essencialmente analógica, né, porque ela é laminada com filme, mas trouxe um benefício nesse sentido, né, de ferramentas de textura no chapado e tal. Então isso realmente deu vamos dizer assim, deu uma chacoalhada, né, nesse segmento, né, dos fornecedores, né. Então foi um momento muito intenso de desenvolvimento, aquela corrida para pelo menos nivelar e buscar alguma evolução ainda, né, de qualidade. Então, e foi justamente nesse momento que eu fiz essa transição, né, quando eu fui para a Dupont. Então, foi um momento bem gostoso nesse sentido também, porque a gente conseguiu desenvolver algumas tecnologias e a aliança junto com a ESP foi muito, muito importante também. Foi o primeiro desenvolvimento conduzido aqui pela América Latina, né? Então, naquela época como eu falei, a Dupont tinha algumas estruturas técnicas e a gente acabou formando uma estrutura América Latina, né? E esse foi o primeiro desenvolvimento global, virou um produto, né, global da Dupont e foi conduzido por nós aqui, né? Então foi um momento bem gostoso, né? Bem agitado, movimentado, mas bem prazeroso, né? No final das contas, né? A gente sabia que isso era uma movimentação intermediária, né? Muitos elementos seriam aproveitados, né? Que são as retículas, né? Tudo isso foi evoluindo junto e segue até hoje, né? A gente usa isso até hoje. Mas a gente sabia que o objetivo era colocar o ponto plano na chapa, né? É que naquele momento isso demorou ainda, né? Sabia que ia demorar isso mais uns 2 anos. Naquele momento a gente precisava de uma solução intermediária, né? Mas a Dupont tem uma história muito muito legal no Brasil, né? Quando trouxe lá na década de 70 ainda, não se falava em fotopolímero, era uma coisa muito estranha. Eu comecei no mercado em 79, então eu fui para empresas, quando eu saí, fui estagiar, fui trabalhar, por exemplo, em clichêria, que fazia borracha. O fotopolímero era uma coisa distante ainda, cara demais, não era a realidade da maioria das empresas, né? Mas a Dupont veio no trabalho de formiguinha e foi desenvolvendo o mercado e se tornou, tanto é que o Cyrel acabou, por muito tempo, se tornou o sinônimo de fotopolímero, né?
Então, as pessoas vão pedir um fotopolímero, costumavam pedir um Cyrel, por exemplo, né? Depois vieram as outras, McDermid, né? Kodak, chegando um pouquinho depois, mas se consolidando também fortemente no mercado, né? A Flint, na verdade, veio com a BASF, primeiramente, né? Então, as empresas realmente se consolidaram e hoje a gente tem isso, mas a DuPont sempre teve uma história bonita, inclusive com o Nelson Galhardo, né? Desde a década de 70, o Rui Mariano, né? Tem muita gente aí que trabalhou. Agora, é interessante que esse período que você pegou, que é esse período de transição, né? Que eu acho que foi o período de alavancar muita coisa, de mudar muita tecnologia, né? De reestruturar realmente, né? E você acabou ficando quanto tempo na DuPont, Rodrigo? Na DuPont fiquei 6 anos. Bastante tempo também, né? E depois, então, entre a DuPont e a Fotograve, né? Eu, quando saí da DuPont, eu acabei indo para um segmento de embalagem também, mas um pouco desconectado da nossa realidade de flexografia, né? Eu passei um período na Ardagh, né? Que, na verdade, para mim realmente foi acho que um momento de mudança de carreira mesmo, de respirar outros ares Experimentar outra coisa. experimentar outra coisa, colocar um chapéu mais de administrador do que de desenvolvedor, de técnico, né? Então foi um período também foi bem diferente, né? Foi um momento legal. Fiquei 2 anos nesse segmento e bom, né, a Ardagh passou também por um momento de transição, de venda, na verdade, a Ardagh surgiu com através de se desmembrar a Ball, né? Então, a Ball fez algumas aquisições no Brasil e no Brasil, na verdade, no mundo, né? E aí, cada órgão aí de gestão de mercado acabou exigindo que a Ball fizesse a venda de algumas plantas através do mundo, né? E aí, duas delas, a Ardagh comprou, né? Justamente para que para que não houvesse um monopólio, né? Da Ball, né? Então, foi um período, né? Já tinha meio que um projeto assim armado já, né? Então, foi um projeto com um viés muito mais de administração, de fazer essa nova empresa funcionar e efetuar a transição de Ball para Ardagh também, né? E aí, bom, nesse meio, como eu já sabia, já era um projeto que tinha de certa maneira um início, um meio e fim, né? Nesse meio do caminho veio a Fotograve. Na verdade, eu falo meio do caminho, mas a Fotograve sempre foi uma empresa que eu sempre tive uma afinidade muito grande, né? Tanto com o Fidel, quanto, né, nosso saudoso senhor Geraldo, né? Geraldo, né? Então, assim, a gente, em alguns momentos da vida aí, flertou bastante, né? E fazer algumas coisas em conjunto, né? E aí, nesse momento que eu estava, né, pensando em fazer essa transição, acho que foi o momento ideal, né? A gente conversou e eu acabei vindo para a Fotograve, né? De novo, muito pela afinidade, tanto técnica quanto pessoal mesmo, né? Então, o seu Geraldo e o Fidel eram caras aí que eu atendi há 20 anos, mais de 20 anos, né? Tanto pela McDermid quanto pela DuPont, né? É? Tanto pela McDermid quanto pela DuPont, né? Você atendeu, né? Exato. Na verdade, desde a época da Tejaner eu atendi, porque quando a gente tem equipamentos aqui hoje que eu instalei, eu fiz reparo, sabe? Então, e é uma turma que, assim, né? A gente foi passando por todo esse ciclo aí, e justamente quando a gente entra nessa fase de desenvolvimento que a gente comentou, né? De ponto plano, de retícula, a fotografia sempre teve, até muito, né? Em função até do seu Geraldo, né? Acho que essa paixão que ele sempre teve pela Flexo, né, e a vontade de fazer crescer e melhorar, a gente acabava direcionando muito desenvolvimento em conjunto com a Fotograve, mesmo, né, nas minhas experiências passadas aí, né. Então, a gente já tinha, né,
foi um casamento aí que aconteceu meio que natural, né? Legal. Um capítulo à parte aí, né, que a gente pode comentar é do Geraldo, né? Geraldo, eu conheci ele há muitos anos também, muito tempo lá atrás, no início até da Fotograve, né? A gente sempre teve um excelente relacionamento também. E a gente, não só eu, mas muita gente aprendeu a respeitar demais, né? Geraldo é uma pessoa que não conheço ninguém que não gostasse dele. É uma pessoa íntegra, né? Super honesta, super, além de, claro, de trabalhador, construiu aí, junto com o Fidel, junto com o pessoal, né? A família, enfim. Mas era uma pessoa que a gente gostava muito, né? Respeitava muito. Então, É. perda lamentável, realmente, né? Triste demais, né? Para vocês, especialmente, né, Rodrigo? Para você, na Fotograve aí, tá sentindo muito, né? Com certeza, né? Não tem nem. É até difícil, né? Sei lá, né? Foi ainda mais da maneira, né? Infelizmente foi mais uma vítima da pandemia aí, pessoa, além de muito saudável, né? Então, que, né, aconteceu de uma maneira muito abrupta, assim, né? Sem nenhuma, né? Sem Eu nenhum... lembro que a gente tinha feito uma reunião um mês antes, né? Você lembra? Sim, Nós três estávamos falando de projeto, enfim, e, é, e aí, simplesmente, de uma hora para outra, né? É triste mesmo, né? Lamentavelmente, uma perda muito irreparável. Uma é, pessoa que tinha muita história também, puxa vida. sim, sim. E apaixonado, né? Apaixonado pelo negócio, apaixonado pela indústria, pelos clientes, né? Tive alguns clientes, né? Todos os clientes acho que se consternaram aí com a situação, né? Mas eu lembro de um específico que me falou assim: poxa, quando eu fiz né? Esse cliente específico ele fez a transição também, né? De técnico para comercial, ele falou: olha, quando eu fiz essa transição para comercial, eu não sabia muita coisa, eu me baseava no Geraldo, Olha, porque ele era um cara que ele respirava o ar do cliente, né? Assim, se o cliente ele não tinha horário, não tinha, não tinha. ele era apaixonado mesmo, ele queria ver Não, o a Geraldo presença, nós ficamos dar juntos. uma, É. Eu lembro que a gente chegou em clientes comuns, né, meu e da Fotograve, de ficar 10, 11, meia-noite na empresa, né? E ele poderia ter deixado o técnico lá e ido embora, né? Mas ele ficava lá, né? E se desse algum problema, ele ia lá. E distante, não é um lugar perto, não é um lugar que você vai daqui ali, algumas quadras. Não, você tinha que pegar a estrada. Então, realmente, foi difícil. E diga uma coisa, aí você veio para a Fotograve e, e foi num período também de coisas novas acontecendo no mercado, né? sim, sim. É, como eu te falei, né? Na verdade, assim, tive um período de adaptação, né? Para mim era um negócio também diferente. Então, lógico, muita coisa, né? Eu falo adaptação, óbvio, né? Adaptação porque eu mudei do segmento, mas é um segmento que eu estou há muito tempo, né? Então, tinha algumas informações de coisas que eu já sabia do mercado, tinha outros itens aí que eu tinha que escutar o mercado bastante, né? E aí a gente, na verdade, por exemplo, né, o primeiro desenvolvimento que a gente fez nessa linha de retículos foi a FG100, né? FGC. Então, que foi primeiro assim quebra de paradigma mesmo, né? De Sim. falar assim, a gente vai imprimir em 100 linhas, né, com arquivos tratados terminando em zero, quer dizer, coisa que vai completamente contra o que a gente estudou e aprendeu, né? Contra as regras das características da flexografia, né? De fato, é um Sim, paradigma, realmente, né? Você fazer 100 linhas, né? Porque FG100, óbvio, vem de fotograve 100, no caso, se referindo à lineatura, né? De 100 linhas, né? é isso aí. É isso aí, era exatamente. Nome simples, né? Mas bem Marcante. direcionado mesmo, né? E o FG100, ele foi primeiro desenvolvimento, ele não tinha variações, né? Ainda não tem, né? Na verdade, ele é aquilo lá e
a gente viu, né, com o passar do tempo, que ele sim rodava muito bem. Às vezes um cliente que estava rodando em 54 linhas, 60, querendo subir um pouco, 58, não sei. Ele conseguia rodar em 100 linhas, né? Rodava bem e tal. Mas a gente viu que, assim, ele já segmentava na parte superior de qualidade do mercado, né? E que não é grande também, né? Então, esse primeiro ano de FGC foi muito legal. Putz, acho que no evento de lançamento, a gente já fez um evento com os 10 primeiros clientes que estavam rodando e tal, né? Então, foi muito legal. A gente aprendeu muito, né? A gente viu os benefícios, os desafios, né? A gente aprendeu muito com o FGC, né? Nesse primeiro ano e meio, a gente foi trabalhando numa segunda ferramenta que é o TMS, que hoje eu acho que é o que tem talvez até mais volume, talvez não, tem mais volume, né? Porque ele é uma ferramenta mais inclusiva, né? O FGC eu diria que ele é exclusivo, né? E o outro é mais inclusivo, né? Então que é o TMS, né? Uhum. Mas por que você fala que o FG100 é mais exclusivo? Porque requer mais características de anilox, de tinta, de máquina, essas coisas, né? É isso? Isso. Uma característica legal das retículas, em geral, né? As retículas, eu vou colocar, né? Chamar tudo isso de retícula avançada, é que a lineatura de anilox, né, que a gente já tinha, né? Que era um dos paradigmas que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Relação lineatura de anilox com lineatura de chapa, né? Em um momento 5:1, depois virou 6:1 e às vezes se falava 7:1, né? Nas retículas avançadas, tanto FG100 quanto TMS, a lineatura não é tão importante, na verdade. O que é mais importante, pode limitar um pouco, é o volume de tinta. Então, lógico que a gente sabe que uma coisa caminha, né, conectada com a outra, né? Volume e lineatura de anilox, eles não são totalmente desconexos, né? Eles caminham juntos. Mas quando eu falo que ele é um pouco, o FG100 pode ser um pouco exclusivo, é porque ele se foca um pouco mais justamente nas configurações de anilox com menos volume. Uhum. Então, sim, a gente tem cliente que roda banda larga, alta velocidade, com 100 linhas? Tem. Mas é um cliente que ele vai trabalhar com uma tinta um pouco mais concentrada, consequentemente com menos volume. Uhum. Aí a gente consegue trabalhar com 100 linhas, né? Só que nesse início de FG100, início assim, né? 1 ano, 2 anos, lógico, a gente sabe que o mercado, não só brasileiro, da América Latina principalmente, usa, assim, lida muito no fio da navalha ali na questão do custo, falando de tinta especificamente, né? Uhum. Então, o fato dele exigir um volume baixo acaba excluindo uma parcela do mercado, né? Então, esses acho que 1 ano e meio, 2, né, de FGC no início, a gente foi trabalhando no desenvolvimento de uma customização de retícula, que virou o TMS, né, que a gente chama de Tailor-Made Screens, né, que o Tailor é o alfaiate, né? Uma retícula de alfaiataria, né? Em vez de você falar, né, vender uma camisa tamanho único, não, agora a gente vai medir o É pescoço, feito sob medida. tudo sob medida. Então, o que aumentou, puxa, né, exponencialmente a adoção dessa tecnologia, porque ela é inclusiva, ela não é exclusiva, né? Eu passo a incluir de acordo com a sua configuração, né? Então, né, lembrando que assim a gente ganha em qualidade, tudo isso tem um foco muito grande em produtividade, né? Então, a gente é muito comum, a menos que haja alguma outra limitação mecânica, mas é muito comum a gente ter ganhos de velocidade de máquina. E aí a gente junta essas tecnologias de retícula com procedimentos também únicos nossos de gerenciamento de cores, a gente também reduz o tempo de setup, né? Então, de novo, muito baseado no que a gente escutava dos clientes, né? Legal. Ô, Rodrigo, e, por exemplo,
No caso a gente sabe, por exemplo, lineaturas muito altas, elas tendem a entupir a retícula, por exemplo, né? Então, por que no TMS, por exemplo, isso não acontece, né? Ou seja, qual que é a mecânica, né? Qual que seria a lógica de que você consegue imprimir, inclusive com muitas vezes aumentando a velocidade, melhorando a produção, no entanto, sem ter que ficar parando a máquina para limpar clichê? Qual que é a mecânica aí? Perfeito. Então, se a gente pegar e se a gente pensar na retícula tradicional, qual é a região que a gente tem problemas, né, de entupimento, né? É sempre nas áreas de mínimas, né? Isso é. Porque se a gente pensar na retícula tradicional, a gente faz um degradê, por exemplo, e vai diminuindo esse ponto até o limite, máximo mecânico dele, né? Ou mínimo, né? O menor ponto que você consegue primeiro copiar e ele vai passar pela processadora e sair lá ainda íntegro, né? Inteiro, né? Inteiro, né? E depois você vai para a máquina. Só que esse ponto ele é pequeno, ele é fraco, ele só não cai porque ele tem um ponto do lado dele segurando ele. Então ele é bem fraquinho, mas como ele está cercado de ponto, então ele fica lá. Só que ele vai para a máquina, aí volta aquela questão da relação, né, de lineatura de anilotes com chapa. Mas é uma situação muito no limite, né? É um ponto muito fininho, né? Uma curiosidade, por exemplo, né? Muitas vezes a gente, quando conversa com, né? Você vive bastante isso, né? Também. A gente conversa com os operadores e fala de relevo de chapa, né? E quando a gente pensa, por exemplo, uma chapa 1.14, e aí você fala assim, poxa, ela tem um relevo, ou tem um piso de 0,6. Bom, então eu tenho 0,54 de relevo. Isso é um chapado, né? Então, se você tem um chapado, você tem um chapado de um relevão, né? 0,56. Quando você olha a altura de um ponto numa retícula, ele é próximo a 0,1, né? Então, esse 0,1 milímetro, quando você coloca um ponto muito pequeno, ele é muito instável. É onde ele se desloca, a gente tem a tendência a acumular tinta entre um ponto e outro, né? E aí gera o bendito entupimento. E aí, por que não acontece numa retícula avançada, né? Como uma TMS, por exemplo? A gente faz uma transição aproximada e assim isso acabou evoluindo bastante, né? Os últimos, a gente hoje está até a gente está brincando até no escritório, mas a gente está no TMS 3.0 já, né? Então a gente teve, mas vamos pensar lá no 1, né? A gente pegar o ponto, vai diminuindo, só que a partir, vai variar dependendo da lineatura e ganho de ponto de cada cliente, mas para dar um número referência, próximo a 10, entre 10% e 15% é o meu menor ponto, falando de diâmetro individual de um ponto. Certo. A partir dali, a gente faz uma modulação de frequência, né, de quantidade de pontos. Então, o que acontece? Por um lado, você tem pontos maiores, que vão fazer a transição até o final do degradê. Por outro, esses pontos agora passam a ter um espaço maior entre um e outro. Então, aquele vale que existia entre um pontinho e o outro, que acumulava tinta e que entupia e sujava, ele não existe mais, porque agora um ponto está distante do outro. Então, mesmo que em alguma situação exista qualquer tipo de acúmulo de tinta, tem uma distância enorme. Então, o que acontece? Aí eu, né, voltando no aprendizado do FG100, aí você fala assim, poxa, então não tem limite? Eu posso rodar 100 linhas? Então por que eu não rodo 100 linhas em qualquer situação, né? Porque ele não vai sujar nas mínimas. Nas mínimas, um FG100, você pode colocar, eu já rodei com blocos de 280 linhas, ele não vai sujar na mínima. Porque não tem como, tem um ponto aqui, um outro ponto aqui, não existe maneira de fazer uma ponte. Existe uma transição de meio tom, que agora, como eu tenho uma concentração muito grande de pontos, se eu tiver um volume muito grande de tinta, eu consigo entupir no meio tom. Entendi. Então, porque agora eu tenho muito ponto, né? Se eu tinha 48, 54 linhas, quando eu subo essa lineatura, eu aumento a concentração de pontos. E aí, se eu coloco muita tinta, ele trava no meio, né? Porque as máximas não vão sentir muito, mesmo que a máxima aumente um pouquinho, ela é máxima mesmo, né? E então os meios
os intermediários é que sofrem nesse caso, né? Porque as mínimas estão reservadas. Ou seja, até cerca de 10% ela vem como de amplitude modulada, né? Ou seja, o ponto maior ou menor, e é claro que ele vai diminuindo para o percentual, vai ficando menor, só que a partir de baixo ele passa a ter uma frequência diferente, né? Isso, né? Exato, exato. Então, exatamente, na parte que ela está com a frequência modulada, né, um ponto FM, né, ele não tem como sujar porque eu tenho distância entre um ponto e outro. Na parte que ainda está AM, né, principalmente nessa transição, eu consigo sujar. E aí ele é visível, né? Então, daí veio justamente o TMS, porque existia necessidade de se adequar essa faixa de transição, a frequência dessa transição também, né? Porque a gente vai quebrando esse processo de transição. Quando você tem essa retícula, né, principalmente a primeira versão do TMS, né, a transição era bem parecida com um ponto AM, né? Era bem parecido. Então, o ponto AM ele vai crescendo. Imagina você, né, tem a concentração de pontos, ele vai aumentando, aumentando, tem uma hora que ele se toca, né? Sim. Na hora que ele toca, ou ele está prestes a tocar, é onde ele suja, porque ele tem que tocar de maneira controlada. Se ele vai tocar e vem muita tinta e top nesse meio, ele fica aparente, né? O segredo, vamos dizer assim, da flexografia, em geral, é você ter pouca tinta no processo, né? Ter espessura, quanto menos tinta você aplicar no processo, é menor. A questão é que as tintas precisam ter uma concentração boa, né? Precisa ter um bom teor de sólidos, ou seja, são tintas com teor de sólido melhor, pigmentadas, com uma cor intensa, para você conseguir colocar uma película pequena. O problema é que as empresas, em geral, não conseguem equilibrar isso direito, né, na ponta do lápis. Então, não fazem muita conta. O que compra, assim, é o quilo da tinta. O quilo da tinta pode ser um pouco mais caro, ou mais barato, só que o que não se faz é ver a concentração de tinta, teor de sólido, que é super importante, que talvez seja uma das coisas mais importantes, depois da cor, que é a verificação do teor de sólido da tinta, né? Então, e outra coisa também, né, Rodrigo, acho que veio ajudar bastante, é a alta tecnologia de anilox, né, da gravação do anilox, das células ou canais, né, no caso, GTT, por exemplo, lida com canais ou células fechadas também, mas o que a gente vê é que o anilox contribui demais para isso, porque ele consegue dosar bem, uma quantidade bem certinha também para uma retícula, né? Isso facilitou, né? Com certeza, com certeza. Um sem o outro, né? A gente não consegue um bom resultado, na verdade, né? Então, realmente, um caminho é de mão dada com o outro, né? O clichê é legal, uma retícula avançada facilita, mas tem um anilox de qualidade, bem dimensionado, né? Realmente, um sem o outro não tem o resultado, né? E aí, o lance de fazer uma customização é justamente essa. Acho que essa foi a grande sacada, né, do TMS, foi você ter a capacidade de um determinado cliente perguntar. Na verdade, a gente tem uma calculadora, né, que a gente também lançou junto com. Quando a gente lançou o TMS, é uma calculadora que você alimenta a informação de tinta, anilox, qual é a máquina, qual é a velocidade, tamanho, né, a face e tal. Detalhes, mas que assim, né, justamente coisas que você vai conectando com, né, que a experiência ensinou para a gente, né, mas parecem detalhes, mas uma viscosidade que ela sempre foi importante, mas quando a gente trabalha com retículas avançadas em alta lineatura, ela é mais importante ainda, né, porque parece que, poxa, mas o que tanto se customiza nessa retícula, né? E tem algumas customizações que, por exemplo, ela tem a ver com a viscosidade da tinta. Eu sei que se um determinado cliente tiver trabalhar sempre com viscosidade de 23 segundos, eu sei que uma retícula com, né, uma determinada configuração vai bem. Um determinado cliente que eu sei que ele vai rodar, vai iniciar um teste com 23, mas no dia a dia vai cair para 18, eu já sei que a mesma retícula já não funciona. Não funciona. Eu vou ter que
eu tenho que customizar uma retícula que vai tolerar os 18 segundos dele. Porque aí, beleza, se ele trabalhar em outra parte, ela aceita também. Mas são detalhes, né, que fazem a diferença de uma... Aquilo que quando a gente faz teste, né, e a gente acompanha e vai, tem, né, 5, 6 técnicos com microscópio e o densitômetro, o espectro na mão, tendência das coisas é caminhar, né, de certa maneira controlada. Quando dia, né, que a o empresa operador hoje, sozinho lá, a empresa hoje que tem o controle, por exemplo, o convertedor que tem um controle de tinta, quando se fala de tinta, se você controlar bem viscosidade, secagem da tinta, certo? Isso é muito importante também. E controlar a cor, então, perfeito. Então, a tinta, você precisa controlar isso aí. Você precisa controlar isso durante o processo, né? Não estou falando controle de recebimento, que tem outras coisas para você fazer. Mas se você tem um controle da viscosidade no processo, da secagem e da cor, e a cor você vai controlar, de preferência com densitômetro, no caso das cromias, né? Ou delta E, espectro densitômetro, então você consegue ter um bom controle da tinta. Se você consegue, e aí você tem também um anilox com lineaturas mais altas e com carga alta também do anilox, né? Carga alta que eu digo não é carga excessiva, mas alta para aquela lineatura. Então, se trabalha 420 linhas, você tem um anilox aí por volta de 1,8, por exemplo, de BCM, ou talvez até menos, já trabalhei até com menos, mas só que a tinta tinha uma concentração forte também. Numa máquina hoje pode ser engrenada, inclusive funciona bem, mas se for BLS, melhor ainda, né? Porque são máquinas muito mais precisas, evidentemente. E um clichê com essas características, ou seja, que o clichê foi preparado para aquele processo, que é o que você está falando, o TMS, né? Ou seja, feito para aquele processo. Se foi feito para aquele processo, não vai perder, né? Não tem como perder, não tem como sair ruim. Exato, exato. E essa customização, então, a gente pensa muito na questão de lineatura, transição, mas eu acho tão importante quanto é a customização da retícula para os chapados, né? Então, também o chapado é configurado de acordo com o anilox, principalmente com o BCM, né? Que esse anilox vai disponibilizar. Então, isso se estende tanto para a cromia quanto para os pantones e para o branco, né? Que é tão importante, às vezes, assim, né? Lógico, não dá nem para esquecer dele, né? Porque ele é preponderante, né? Tem muito trabalho que a gente vê, assim, parece que o ganho de contraste que a gente tem com o branco bem aplicado é fantástico, né? Muda o resultado final impresso, né? Muda, né? Porque a maioria das vezes a gente tem a impressão sobre o branco, né? E às vezes a gente não leva isso em consideração. Mas o branco do cliente pode variar também, pode ser um branco amarelado, um branco mais azulado, então depende do dióxido de titânio que foi usado, o pigmento branco que foi utilizado ali na tinta do cliente também. Então tudo isso varia. Agora, o que eu sinto a dificuldade, Rodrigo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em algumas empresas também, levantando curva de reprodução, etc. Mas a minha percepção é assim, a dificuldade, muitas vezes, para a clichêria, é que você vai lá e faz por exemplo, ou um single color, ou chega a fazer um teste form mesmo mais avançado, só que depois o cliente, ele usa ali uma certa viscosidade numa máquina X, com uma tinta tal, com dupla face tal, etc. E você faz o levantamento ali. E aí você começa a fornecer para ele na curva de reprodução daquele teste. Só que 1 mês, 2, 3 meses depois, o tempo passa, e não passa muito tempo, não. Você já vai descobrir que a tinta já não é mais a mesma que ele utilizou lá, na verdade, que ele já não está usando mais o mesmo anilox, porque o anilox riscou, ele teve que trocar, então ele usa um outro. Que ele já não está usando a mesma dupla face, porque tem uma dupla face mais barata, vieram ofereceram para ele. Não estou discutindo o valor, né, porque a dupla face pode até ser mais barata e ser boa, tão boa quanto, ou melhor, não importa, né? Eu estou dizendo o seguinte, que muda, independente de qualquer coisa, a tinta muda, a dupla face muda, muitas vezes, e o anilox também. Isso não fica difícil para a clichêria? Como é que a clichêria sai nessa situação? Não, isso é fundamental, né? De fato, assim, eu acho que se a gente olhar para o mercado
né? Eu falo brasileiro, né? Porque brasileiro e América Latina em geral, a gente evoluiu muito, né? Nos últimos anos, né? Mas eu acho que pouco a pouco o mercado, né? Eu acho que até pelas características, né? Porque assim, antigamente o mercado, né? O convertedor tinha pedidos enormes, né? Então, se ele gastasse 2 horas fazendo setup, depois ele ficava rodando 10 horas, né? É. Né? Então, puxa, ok, era ruim, né? Ah, a tinta estava diferente, mudou a fita e o operador batia a cabeça, entrava turno, saía turno e daqui a pouco, uma hora, meio que parecia, né? Divinamente saía, né? Aquele trabalho e tá bom, ok, né? E dava para o convertidor ainda sobreviver e ganhar dinheiro e, né? E ser feliz. Né? Uma das características de mercado que eu acho que mudou muito foi a diminuição do tamanho dos pedidos, né? É. Seja porque o dono de marca também quer um estoque just in time, né? Ou também porque o mesmo dono de marca que tinha biscoito de chocolate e morango, agora ele tem chocolate, morango, Nutella, com flocos, sem lactose, diet, né? Ou seja, o volume não aumentou tanto, né? O volume final de produto que ele vai vender, só que ele fatiou em 10 SKUs diferentes, né? É. Então, hoje, o convertedor, ele faz muito setup para imprimir pouco, né? Então assim, aos poucos, os nossos clientes, a gente vê que, né, essa característica, essa dinâmica de mercado foi mostrando que ele tem que eu vou falar, vai ter que se profissionalizar um pouco mais nesse sentido de controlar as matérias-primas, de controlar o setup de máquina. Junto com isso, a gente, né, e você com certeza foi um dos papas aí, teve um papel fundamental de trazer essa noção para o, né, pro mercado, né, de que a impressão ela tem um viés muito mais de engenharia do que de arte, né? Então, É. né, aquela artes gráficas na hora de imprimir, poxa, né? Porque assim, eu ainda peguei bastante do impressor batizar tinta, né? E não está chegando, põe outra fita, não está, põe outra anilox. E o mercado está mostrando, né? Essa dinâmica de mercado mostrou para o convertedor que ele não vai sobreviver nessa dinâmica, né? É. Não Então, no vai. momento que ele trata isso como engenharia, ele fala assim, olha, peraí, eu preciso de uma configuração que vai me otimizar o tempo, né? É um pit stop. A hora que o cara encosta o carro ali, ele tem, né, a equipe de pit stop, um só tira o parafuso, outro só põe, pum, e o carro sai correndo, né? A hora que a gente coloca essa mentalidade no convertedor, e aí a gente, lógico, o nosso cliente ele tem que ser amparado por uma equipe técnica, né? E esse acho que é um papel que a gente leva para o cliente também, né? Falar, olha, peraí, vamos lá. Às vezes a gente tem que passar desde lá no recebimento de tintas, né? Como é que recebe uma tinta? Tá. Como é Exatamente. hoje, assim, hoje, se a gente olhar o nível de um relatório que eu entrego para um cliente quando a gente faz uma implementação, de uma retícula nova, por exemplo, o relatório vai indicar os LABs das tintas, as densidades, a curva de ganho de ponto, completa cor a cor, o balanço de gris, né? Então, assim, se ele mantiver aquela configuração de impressão, não importa mais, ele pode mudar. Eu tenho clientes que têm diferentes fornecedores de tinta, de repente no meio do caminho ele até faz uma alteração de fita, né? Porque ele comprou uma que tá melhor, não sei, financeiramente falando. Uhum. Se ele atingir aquele desenho de LAB, densidade, ganho de ponto que a gente traçou quando criou o perfil, não tem problema, Problema né? nenhum. O cara vai encostar para fazer o pit stop. Se o cara trocou a parafusadeira por outra, não tem problema. Se ela fizer a mesma coisa que a outra fazia, não tem problema. É. E você sabe o que é interessante? O que é falta de, muitas vezes, de entender o processo, de conhecer, porque não é difícil. O recebimento da tinta, que é uma coisa fundamental para a questão da cor, porque
muitas vezes a troca mecânica que você faz da máquina é rápida. Então, você trocou porta-clichê, hoje é muito rápido trocar uma camisa, mesmo que você vá trocar o anilox, por exemplo, as trocas mecânicas em si da máquina, hoje tem máquinas que você aperta o botão, aliás, não é de hoje, né? Mas máquinas hoje que você aperta o botão, ela limpa sozinha, ela se auto-limpa. Agora, a questão, ela empata no acerto de cor. Esse que é o maior desafio. Exato. Tanto é que, por exemplo, as empresas que controlam o setup costumam controlar setup mecânico e setup de cor, né? Acerto de cor. O acerto de cor geralmente esbarra nisso, porque você não respeita o anilox que você usou da outra vez. Você não respeita a cor da outra vez, não é nem o fabricante. E aí você tem toda a razão. Por exemplo, como é que se faz isso, então? Tinta chegou no recebimento? Não importa o fabricante. O dono da empresa, o comprador, pode comprar a tinta que for mais barato, desde que respeite o LAB de cada tinta, né? Então, isso se faz no laboratório. E não é difícil fazer, é simples, é rápido e é prático. Provavelmente o investimento que você tem que fazer é um espectro bem citônico. Mas a maioria das empresas hoje já tem um espectro, e a maioria está na gaveta. O pessoal não sabe direito como funciona. E não precisa nem ser uma coisa tão cara, na verdade, né? Hoje eu tenho um curso, né, de flexografia que eu ensino lá e dou dicas, inclusive, para se fazer isso de maneira até bastante econômica. Feito isso, o restante fica mais fácil também. Então, a grande maioria das vezes, vou te falar, 90% das vezes, onde eu esbarrei em que batia-se na clichêria, na verdade, era meramente mau controle interno do processo do convertedor, né? E quando se alinhava as coisas de tinta, anilox, dupla face, pô, clichê tranquilo, né? Então, realmente o grande desafio é esse hoje, né? Não, é verdade, é verdade. Acho que o lado positivo de tudo isso é que, né, com essas dinâmicas de mercado, o próprio convertedor passou a notar isso, né, que um setup de horas não é aceitável, né, e ele não vai sobreviver, ele não vai, ele não tem as margens que ele tinha há muito tempo atrás, ele não tem os pedidos né, do tamanho que eles eram antigamente também, então essa urgência e essa necessidade de se otimizar, tudo isso, eu acho que tem melhorado muito, tem melhorado bastante. Mas eu falo até, né, resgatando um comentário aí do Digicor, por exemplo. Naquele momento, o desenvolvimento dele, tanto na Europa quanto os Estados Unidos, não era uma prioridade porque esses dois mercados utilizavam tintas com alta pigmentação, que uma chapa sem nenhum tratamento de retícula para chapado, ela entregava um bom sólido, né? Uma boa cobertura. E a gente, principalmente aqui na América Latina, tinha essa característica diferente de utilizar tintas mais diluídas, né? Tintas menos pigmentadas, essa dinâmica de mercado, onde o convertedor também troca, às vezes, de tinta com uma certa frequência, né? Né, na maioria das vezes, ele troca visando o custo, né? Então, a maneira do fornecedor também atingir um custo baixo é diminuindo a pigmentação, né? Exato. Com certeza. E muitas vezes não é porque o fabricante de tinta ele está querendo prejudicar ninguém, não. Se você quer uma tinta mais econômica, eu te dou. A responsabilidade não é do fabricante de tinta, é do convertedor. Hoje é comum, eu chamo de micro lotes, né? Micro lotes. Você não tem mais aqueles lotes enormes que você tinha antes. Então, se você perde uma hora no setup, é muita coisa. Então, hoje é possível, né, customizar a máquina. Se a empresa consegue fazer essas customizações, fica mais fácil depois, você não precisa trocar de anilox. Por exemplo, eu tenho o método que eu falo de que a gente pode ter na máquina. Aliás, nós fizemos um trabalho junto, o Conaflex, lá na Flexopower, em que não é, todo o jogo de clichês era da Photograph, nós tínhamos ali anilox também, os anilox eram laser flex, máquina da Flexopower. O evento foi lá na Flexopower com tintas da Huber, né?
Realmente, ali foi ao vivo, né? Ali não... Foi ao vivo, não teve como, não tinha como. E o que nós fizemos lá? Nós trocamos, na verdade, dois serviços totalmente diferentes, com formatos diferentes, com cores diferentes, e trocamos tudo, inclusive acerto de cor, em menos de 10 minutos, ou seja, em um dígito de minuto. Então, ficou em menos de 10 minutos, aliás, né? E, na verdade, nós fizemos ali 3 trocas. Foram segunda, terça e quarta-feira, e nenhuma delas atingiu mais do que 9 minutos, por exemplo. Inclusive, uma delas chegou a 6h45. Ou seja, trocamos só o clichê. Então, se o clichê está alinhado com as tintas, com anilox, com uma máquina rápida também, você não precisa nem trocar a tinta e nem trocar o anilox. E aí sim, não tem como perder, né? Não, é verdade. Eu vou falar para você, num próximo evento, né, a gente falando nessa linha de desenvolvimento de tecnologia, né, um componente, né, justamente o ajuste de cor, né, e tempo de setup é um negócio hoje, né, super importante, né, como a gente está falando. Né? E a gente hoje tem um processo que eu acho que é o mais recente desenvolvimento nosso, né? De gerenciamento de cores também. Uhum. E no próximo evento acho que a gente pode aplicar, né? Sim, Mas você tinha hoje a me gente... falado. Você tinha me falado de. Você customizou, né, uma parte aí na Photograph lá, na Barra Funda, né, para isso, não é isso? Sim, sim. Então, o que acontece assim, a gente pegou, né, parte por exemplo, do conhecimento que a gente, né, recebeu mesmo, né, das metodologias aí de G7 e basicamente adaptou para o nosso fluxo também, né, em flexografia, né, mas resumindo, assim, o que a gente faz de diferente hoje, né, que a gente sabe que historicamente, né, a gente sempre fez a gente chamava de single color, né, pegava uma cor, entrava em máquina, cian, né, Uhum. baseado naquele ganho de ponto a gente configurava um test form de 4 cores, criava o perfil e pronto, né? Ou seja, na terceira entrada em máquina a gente estaria pronto para, justamente como a gente fez no Flex, né? Tá pronto para colocar em máquina e bater a imagem da prova com o que sai na máquina, né? Uhum. O que a gente mudou é que hoje, na primeira etapa, a gente faz um teste com uma impressão 4 cores e lineariza o balanço de gris. Então, nesse processo, né, diferente no passado, a gente, baseado em uma cor, criava um test chart em 4 cores. Hoje, primeiro a gente lineariza o cinza. Então, as curvas de ganho, elas têm até tem o peso da correção, na verdade. A correção, a curva é quem faz. E o perfil vem na sequência para mapear o que já foi feito e poder simular isso digitalmente numa prova, né? Então, assim, o que a gente vê, por exemplo, né, é que tendências, né, de trabalhos, né, e dependendo da configuração de anilox e tinta, a gente, mesmo com perfil, em alguns casos a gente via um trabalho que tem tendência a esverdear. Outro trabalho tem uma tendência a avermelhar, por exemplo. E fazendo esse ajuste já de balanço de gris, né, a gente lineariza os tons. E até quando a gente já solta o test form, a gente já vê uma impressão já balanceada em termos de cores, né? E Legal. aí o perfil só faz um mapeamento digital para você simular em outras mídias, né? Numa prova digital, numa prova em substrato, né? Que aí conecta com a sala VIP, né? Que a gente criou lá na Barra Funda também, que é justamente visando bastante dono de marca, onde ele quer simular uma impressão também. Né? Muito legal. Muito bom. Legal, E Rodrigo. em termos de impressão... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Só para, né, finalizar esse tema, ele, em termos de impressão, assim, eu acho que a grande vantagem é justamente a redução de tempo de setup com esse processo. Né? A gente viu que trabalhos complexos, inclusive a gente recentemente rodou um trabalho conjugado, 3 trabalhos,
é até incrível, né? Aquele negócio, a gente fala assim, puxa, será que vai acontecer isso na vida real, né? No dia a dia, mas a gente conjugou 3 trabalhos e fez um setup em 15 minutos. Então, assim, e o legal é que justamente quando você tem trabalho conjugado, você não tem margem para ajustar nada, né? Você tem que repetir a mesma configuração que foi feito o teste, né? Então, Exato. esse trabalho tinha um ar de validação, né? Mas foi muito legal justamente ver que funciona, né? A metodologia funciona. É verdade. Você tem que, normalmente se diz assim, você tem que ver para crer, não é? Mas muitas vezes você tem que crer para ver. Assim, quando eu falei lá que nós íamos fazer, eu fiz uma propaganda, o evento, na verdade, foi um sucesso, né? Tinha muita gente lá e as pessoas, muitos não acreditaram muito, não é possível, né? Mas é método. Então, com método, com organização e método, não tem como dar errado, né? Agora, esse método que você está fazendo, né, que você está explicando, é interessante porque, claro, é parte do princípio de Gris, e isso, a Offset, por exemplo, já faz há muitos anos isso. Né? O processo de desenho Offset já trabalha com balanço de Gris há muitos anos, e é o princípio do G7 também, enfim. E, claro, é uma coisa que se bem aplicada, hoje é possível, né? Algum tempo atrás era mais difícil, mas hoje, com os controles melhores de tinta, né, de tudo, fica mais fácil, né? Então, tá Não, bom, Rodrigo. Muito bom conversar com você aí. Obrigado, né, por essa conversa, foi excelente. Conheci um pouquinho mais, é legal também que as pessoas, né, que assistem aqui também conhecem um pouquinho de você, né, da sua pessoa e também da parte técnica, é importante aí, né? Descobriram que você é engenheiro eletrônico, não é isso? elétrico, É engenheiro elétrico, muito bem. Para mim é um prazer. A gente, né, conversou um tempinho atrás e já estava contente desde então que eu sabia que, poxa, você tem uma audiência aí tão legal e a gente já se cruza a vida inteira, né, em eventos, em trabalhos em conjunto, em clientes em comum e fico de novo, né, estendo o meu convite que é para você, para sua audiência aí também, quem quiser também conhecer um pouco mais dessas tecnologias ou fazer uma visita, né? Claro. Fazendo essa transição aí de momento, né, de pandemia. Espero que em breve todos vacinados e seguros e saudáveis, né? Mas espero em breve também te receber aqui pessoalmente também. Sei que, né? Daqui em breve eu vou te ver porque a gente acaba se encontrando mesmo, né? Então Sempre próximo aí, sempre vai próximo. voltar, né? E eu vou deixar também, Rodrigo, os links, tá? Da Fotografo, seu contato também, para quem quiser entrar em contato, perguntar, tem bastante coisa. Então, é a parte técnica extremamente importante, né? As pessoas podem aproveitar da sua experiência aí para tirar dúvidas também, tá certo? Então, tá bom, Não, com Rodrigo. certeza. Eu deixar para você as últimas palavras aí, quiser falar mais alguma coisa, tá tranquilo aí, da Fotograve, pode Não, tá finalizar. joia. Eu de novo te agradecer, né, e colocar toda a equipe da Fotograve à disposição, né? A gente acho que trabalha muito em desenvolvimento de tecnologias, mas como você falou, e eu concordo 100%, a tecnologia a gente tem um lado de, né, crer para ver, mas tem o ver para crer também, né? Então, assim, eu como um bom técnico gosto da tecnologia, sou apaixonado por desenvolvimento, mas ela tem que entrar em máquina e se apresentar e dar resultado, né? Então, deixo o convite para quem, poxa, para mim é sempre muito legal quando alguém pergunta, se interessa, questiona, duvida, né? Isso é legal porque é o que a gente faz, assim, né? Quando você traz quebras de paradigma, traz tecnologias novas, é parte do processo ser questionado, é parte do processo ser duvidado, né? Então, e é gostoso, porque nesse processo a gente aprende junto, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias
ele depende disso, né? Ele depende da dúvida, ele depende do questionamento, né? Então, coloco aí meu contato, a Fotograve, como Fotograve, né? Até como herança né, do nosso saudoso senhor Geraldo aí que a gente comentou, tem no DNA da Fotograve inovação, desenvolvimento e novas tecnologias. Então, fica o meu convite em nome da Fotograve para que todos conheçam e questionem e duvidem, né? E que a gente possa junto desenvolver novas tecnologias e apresentar as que já estão aí bem consolidadas também. Tá bom, obrigado. Eu acho que esse vídeo também, eu quero deixar minha homenagem à memória, né, do Geraldo, pessoa que eu conheci há muitos anos. Rodrigo, obrigado, então. E para a nossa audiência aí, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Obrigado, um abraço a todos também. Tchau, tchau.